Bem-vinda e bem-vindo ao debate. Hoje a gente vai mergulhar num problema que, olha, persiste bastante no processamento de linguagem natural. A instabilidade no ajuste fino, o chamado fine-tuning, de modelos como o BERT. Sabe, apesar do sucesso enorme que eles têm, tentar adaptar esses modelos para tarefas específicas pode ser bem frustrante. Às vezes, os resultados variam demais, dependendo de algo tão, assim, aleatório quanto a random seed que você usa. Exato. E a questão que guia a nossa conversa aqui, né, baseada no trabalho de Mosbat, Andrushenko e Klecko, é bem fundamental. O que realmente causa essa instabilidade toda? E, talvez mais importante, como é que a gente pode controlar isso de um jeito eficaz? Porque, assim, as explicações que a gente tinha antes parece que não fecham a conta, né? Pois é, eu vou defender a linha do material que basicamente aponta que as causas estão mais ligadas a dificuldades na própria otimização do modelo e em como ele generaliza o que aprendeu. E que aquelas ideias mais antigas, tipo esquecimento catastrófico, talvez não sejam o ponto central do problema. Já eu vou olhar para o outro lado da moeda. Será que a gente pode simplesmente descartar essas ideias mais antigas totalmente? E quais são as implicações assim mais profundas dessas novas descobertas sobre otimização, sobre generalização? Talvez a resposta não seja tão preto no branco quanto parece à primeira vista. É que essa instabilidade que a gente vê no fine-tuning do BERT, do Roberta, do Albert, e especialmente naqueles datasets menores, sabe? Como o RTE, que é famoso por ser instável, essa instabilidade não vem principalmente do tal esquecimento catastrófico, aquela ideia de que o modelo tipo esquece o que sabia de linguagem, né? E também não parece ser causada diretamente só pelo tamanho pequeno do dataset. O material mostra uma coisa bem interessante. É verdade que esquecimento acontece, a capacidade de modelar a linguagem diminuiu um pouco, principalmente nas camadas de cima do modelo, como a gente vê na análise de perplexidade nas figuras 2A e 2B, mas isso parece ser mais um sintoma, sabe? Não a causa principal da falha. Porque quando uma rodada de fine-tuning falha feio mesmo, o que a gente nota é que o modelo, ele simplesmente não aprendeu a tarefa nova. O erro de treinamento quase não diminui, como mostra a figura 2C. Isso, para mim, aponta para um problema bem fundamental na otimização, logo de cara. E da mesma forma, a instabilidade que a gente via ligada a datasets pequenos parece ser mais uma consequência do número baixo de passos de treinamento do que do volume de dados em si. Tanto que, se a gente treinar por mais passos nesses datasets pequenos, a estabilidade volta, como mostra a figura 3. Então, as causas reais parecem ser duas, né? Primeiro, dificuldades de otimização, bem no comecinho do treino, onde os gradientes, os sinais de erro, ficam muito fracos nas camadas mais profundas, e isso impede o aprendizado, como a figura 4 ilustra. E segundo, diferenças na capacidade de generalizar o que foi aprendido lá no final do treino. Ou seja, rodadas diferentes podem aprender a tarefa de treino igualmente bem, mas ter desempenhos bem diferentes na validação, que é o que a figura 8B mostra. E a notícia boa é que tem uma solução que parece relativamente simples. Ativar a correção de viés no otimizador ADAM-W, que é um detalhe técnico que ajuda a estabilizar as primeiras etapas e treinar por mais tempo. Tipo umas 20 épocas, em vez das 3 ou 4 que eram comuns para datasets pequenos. Isso parece resolver grande parte da instabilidade, como a tabela 1 e a figura 1 indicam. Entendo. Mas eu já olho para esses achados com, talvez um pouco mais de cautela, sabe? Ou pelo menos tentando ver as nuances. Eu concordo que o material traz evidências fortes que tiram o foco principal do esquecimento catastrófico e do tamanho do dataset como causas diretas, né? Mas será que a gente pode simplesmente ignorar esses fatores? O esquecimento ocorre, como você mesma disse, as figuras 2A e 2B mostram isso. A performance de modelagem de linguagem é afetada sim, mesmo que seja um sintoma nas falhas totais. Será que essa degradação não interage com a dificuldade de aprender a nova tarefa naquelas execuções que quase dão certo, sabe? A correlação está ali. E talvez seja por isso que essa hipótese do esquecimento durou tanto tempo.
E sobre o tamanho do dataset, sim, a figura 3 mostra que treinar por mais iterações recupera a estabilidade, a consistência entre as rodadas. Mas o próprio material também mostra que nesses datasets pequenos, mesmo treinando mais, o desempenho médio pode acabar ficando abaixo do que se conseguiria com mais dados. O que, claro, faz sentido. Então não é só sobre estabilidade, né? Parece haver uma interação bem complexa entre número de passos, quantidade de dados e a qualidade final da generalização. A explicação focada na otimização gradientes fracos, aquelas superfícies de perda complexas da figura 7, é bem convincente, sim. Mas o que me intriga mesmo é a sensibilidade a um detalhe tão específico como a correção de viés no Adam vista na figura 5. Por que o método padrão, original lá do Devlin e colaboradores, era tão suscetível a essas falhas, especialmente para certos modelos? Isso não acende um alerta sobre a robustez geral das nossas receitas de otimização em Deep Learning? E a questão da generalização das figuras 8A e 8B, modelos que aprenderam igualmente bem no treino, mas generalizam diferente? Isso adiciona uma camada de imprevisibilidade que a otimização sozinha não parece explicar totalmente. Por que essa divergência no final? A solução proposta, mais épocas, correção de viés ativada, funciona. A tabela 1 deixa isso claro. Mas o custo computacional aumenta consideravelmente, né? É uma solução prática, sem dúvida, mas talvez não seja a mais elegante ou a mais eficiente. Será que a gente está só usando mais força bruta computacional para contornar um problema que, no fundo, a gente ainda não entendeu completamente? Vamos aprofundar um pouco nisso. Primeiro, essa questão do esquecimento catastrófico. É causa ou sintoma? Eu entendo a sua ponderação, mas veja bem, o dado que me parece crucial é o que acontece naquelas execuções que falham completamente. O erro de treino mal se mexe, certo? A acurácia na tarefa específica não sobe nada. O modelo simplesmente não aprendeu a tarefa-alvo. Isso sugere muito fortemente que a falha em otimizar os pesos para a nova tarefa é o evento primário. O esquecimento mais forte que a gente vê nessas execuções parece ser uma consequência dessa falha de aprendizado e não a causa que impediu o aprendizado de acontecer. Nas execuções que dão certo, tem algum esquecimento? Tem, sim, mas o modelo aprendeu a tarefa. A diferença fundamental parece estar mesmo na capacidade de otimização inicial. Mas será que essa separação é tão nítida assim? A falha de otimização é clara, é evidente nos colapsos totais, concordo. Mas a degradação da capacidade linguística pré-treinada, mesmo que seja menor nas execuções de sucesso, ainda é uma mudança no modelo. O fine-tuning é um equilíbrio delicado, né? É se adaptar sem destruir totalmente a base que já existia. Será que a dificuldade de otimização não é, talvez amplificada justamente por essa necessidade de preservar o conhecimento antigo? Talvez a otimização tropece não só por causa dos desafios da nova tarefa, mas porque ela precisa navegar essa restrição implícita de não estragar o modelo original. É bom lembrar que abordagens anteriores, como o Mixout que o próprio paper menciona, tentavam justamente atacar a instabilidade via regularização, pensando em preservar o conhecimento pré-treinado. O material atual pode até discordar da explicação deles sobre evitar esquecimento catastrófico, mas o fato é que a intuição de que preservar o pré-treino importa para a estabilidade, essa intuição já existia, né? E essa dinâmica leva direto para o ponto sobre o tamanho do dataset versus o número de iterações. O experimento no material é bastante direto, né? Eles pegam um dataset pequeno, tipo 1000 amostras, e treinam por poucas épocas, por exemplo 3, e o resultado é alta instabilidade. Muitas execuções falham feio. Mas aí, se você pega essas mesmas 1000 amostras e treina pelo número de passos de otimização, as iterações, equivalente ao que seria feito no dataset completo, o que significa muito mais épocas nesse dataset pequeno, claro, a instabilidade praticamente some, a variância entre as execuções despenca. Para mim, isso isola o número de passos de otimização e também o cronograma da taxa de aprendizado associado como fator crítico para a estabilidade, muito mais do que o tamanho absoluto do dataset. A instabilidade parece ser em grande parte um efeito colateral de uma prática comum que a gente tinha, usar poucas épocas em datasets pequenos. Sim, concordo que a demonstração sobre a estabilidade é clara. Aumentar as iterações reduz a variância, elimina aquelas falhas catastróficas, isso a figura 3 mostra bem. Mas a gente não pode ignorar o outro lado da moeda, que é o desempenho final.
Se você olhar os resultados médios nesses experimentos, mesmo com a estabilidade restaurada no dataset pequeno por causa das mais iterações, o desempenho médio final ainda tende a ser inferior ao que se consegue treinando com o dataset completo. O que, claro, é esperado, né? Menos dados geralmente levam a uma generalização potencialmente pior. Então, dizer que o tamanho do dataset não é a causa talvez seja uma simplificação. O tamanho do dataset interage com o número de iterações para definir não só a estabilidade, mas também o potencial de desempenho. Aumentar as iterações em dados escassos pode estabilizar o processo, sim, mas não faz milagre na qualidade final se a informação simplesmente não está lá nos dados. É um trade-off, como você disse antes. A gente ganha consistência, mas talvez limitando o pico de performance que seria possível com mais dados. É um trade-off, sim, mas o foco aqui era identificar a causa da instabilidade, né? E ela parece estar mais no processo de treino do que na quantidade de dados em si. E isso nos traz de volta para a otimização. As evidências visuais dos gradientes nas figuras 4 e também 10 a 12 são bastante fortes. Nas execuções que falham, os sinais de erro que deveriam atualizar as camadas mais profundas do modelo, eles simplesmente desaparecem ou ficam minúsculos logo no começo. Sem esses sinais, as camadas não aprendem, simples assim. Nas execuções que dão certo, esses gradientes também começam pequenos, mas eles conseguem crescer. E as visualizações da paisagem de erro, a loss surface, nas figuras 7 e 13 mostram isso. As falhas caem nos vales ruins, com erro alto, enquanto as bem-sucedidas encontram vales bons com erro baixo. E aí que entra a tal da correção de viés do Adam. É um detalhe técnico do otimizador que, quando a gente ativa Figures 5 and 6, Show the Effect, ele age meio que como um aquecimento inicial. Ele mantém a taxa de aprendizado efetiva um pouquinho maior nas primeiras e críticas iterações. E isso ajuda a evitar o colapso dos gradientes e permite usar taxas de aprendizado maiores com mais segurança, especialmente no BERT e no Albert, que parecem mais sensíveis a isso do que o Roberta, por exemplo. Olha, sem dúvida, essa descoberta sobre a importância da correção de viés é um dos resultados mais práticos e talvez impactantes do trabalho. Fica evidente ali na tabela 1 que ativá-la melhora muito a estabilidade, principalmente para o BERT e Albert. Mas ao mesmo tempo isso me deixa um pouco desconfortável, sabe? Porque revela o quão frágil pode ser o processo de otimização desses modelos gigantescos. Como a configuração padrão recomendada originalmente e usada em tantos trabalhos tinha essa vulnerabilidade ali escondida. Quer dizer, funcionava na maioria das vezes, mas com essa instabilidade latente pairando. Isso levanta umas questões sérias sobre o quão profundamente a gente entende o comportamento desses otimizadores complexos em cenários de fine-tuning. Por que o Adam, sem a correção, é tão propenso a falhar nesse contexto específico? A solução, ativar a correção, treinar mais, funciona. Beleza, mas a análise expõe uma sensibilidade que talvez a gente não esperasse. E sobre essas paisagens de erro com vales ruins, por que o otimizador é tão facilmente atraído para eles em algumas inicializações aleatórias e não em outras? A aleatoriedade parece ter um peso desproporcional aqui. Será que a gente está só mascarando o problema com a correção de viés e mais treino, ou a gente realmente resolveu na raiz? Essa é uma ótima pergunta e ela conecta bem com o último ponto, a generalização e a solução proposta. Mesmo quando a otimização vai bem, sabe? E o erro de treino chega lá perto de zero, a gente ainda vê uma variabilidade bem notável no desempenho no conjunto de validação. Figura 8b mostra isso claramente. Ou seja, execuções diferentes que aprenderam a tarefa de treino igualmente bem podem ter resultados finais bem diferentes na prática. Isso são diferenças de generalização. E o material sugere que treinar por mais tempo, como as 20 épocas que eles propõem, não leva necessariamente a um overfitting prejudicial nesses cenários. A performance na validação tende a se estabilizar ou até melhorar um pouquinho depois das primeiras épocas. Então, treinar por mais tempo, junto com a correção de viés, parece atacar os dois problemas.
Ajuda a superar as dificuldades iniciais de otimização e, ao mesmo tempo, dá mais chance para o modelo explorar o espaço de soluções e, quem sabe, encontrar uma que generalize melhor. Isso acaba reduzindo a variância final e melhorando o desempenho médio, como a tabela 1 mostra. Essa variabilidade na generalização, mesmo com um erro de treino parecido, é talvez a parte mais enigmática de tudo isso. Sugere que existem múltiplos ótimos locais, múltiplos bons resultados do ponto de vista do treino, mas que se comportam de maneiras bem distintas no mundo real, né, simulado pelo conjunto de validação. Por que isso acontece? É uma pergunta em aberto. A solução de treinar mais tempo é pragmática, aumenta a chance de você tropeçar num desses bons generalizadores, ou talvez permita que o modelo escape de soluções que parecem boas no treino, mas são meio capengas na prática. Mas, como eu já mencionei, tem um custo computacional associado. E se a gente olhar os resultados comparativos na tabela 1, a nova abordagem é dramaticamente mais estável que as anteriores. O desvio padrão cai muito, o que é excelente para a prática. Você precisa de menos rodadas com sementes diferentes para ter confiança no resultado. Mas o ganho no melhor resultado possível que você consegue numa única execução nem sempre é tão grande assim. Em alguns casos, tipo no RTE, o pico de performance pode até ser um tiquinho menor que o melhor resultado obtido com os métodos anteriores, embora a média geral seja bem melhor. Ou seja, a gente ganha consistência, eleva o piso de desempenho, o que é valioso, mas não necessariamente garante que a gente vai encontrar o melhor dos melhores modelos possíveis a cada vez. Parece que estamos trocando a chance de um resultado brilhante e muitos resultados ruins por uma probabilidade bem maior de um resultado consistentemente muito bom. Então, resumindo um pouco, né? A análise que a gente discutiu hoje aponta para uma mudança de perspectiva que é importante sobre a instabilidade no fine-tuning. Parece ser menos um mistério ligado a conceitos como o esquecimento catastrófico ou ao tamanho do dataset em si, e mais uma questão de desafios bem concretos na otimização, principalmente aqueles gradientes fracos no começo e também na variabilidade da generalização final. E a solução proposta, embora seja simples na prática, basicamente ativar a correção de viés no ADAM e treinar por mais épocas, aborda essas duas frentes e se mostra bem eficaz em tornar o processo todo muito mais confiável, menos dependente da sorte da semente aleatória. De fato, o foco se desloca para a mecânica da otimização e para as sutilezas da generalização. No entanto, mesmo que as hipóteses anteriores não sejam as causas diretas, a análise toda revela a complexidade e, eu diria, a sensibilidade do fine-tuning, a dependência de detalhes como a correção de viés e o número de passos de treino, somada a essa variabilidade ainda meio inexplicada na generalização, mostra que ainda temos muito a entender sobre por que algumas execuções convergem para soluções melhores que outras. A estabilidade aprimorada é um avanço prático inegável, né? Reduz a frustração e o custo de ficar rodando várias vezes. Mas as questões fundamentais sobre a robustez da otimização e a natureza da generalização nesses modelos, essas permanecem bem abertas. Entender essas dinâmicas é vital. A capacidade de adaptar modelos pré-treinados de forma confiável é a base para a gente avançar em inúmeras aplicações de NLP, né? Esse trabalho oferece não só uma solução prática, mas também insights importantes sobre onde a gente precisa olhar a seguir. Exato. A investigação mais profunda sobre por que os gradientes falham em certas condições, como a correção de viés realmente funciona nesse contexto específico e o que de fato diferencia soluções com boa e mais generalização, apesar de um treino parecido, isso continua sendo essencial, não apenas para solidificar a estabilidade que foi alcançada, mas para, quem sabe, descobrirmos métodos de treino ainda mais eficientes e fundamentalmente mais robustos no futuro. O material, sem dúvida, oferece uma base sólida e, mais importante, provoca novas perguntas para essa exploração contínua.